Você está preparado para saber a sua jornada Scrum como um agilista? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Silveira, criador aqui do Agilidade Mais, a sua central de conhecimento de agilidade. E se você gosta de agilidade, já considere deixar o seu like aqui, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com os Scrum Masters ou com as pessoas que estão querendo ser Scrum Masters ou Agile Masters e não sabe aí muito bem a régua e os papéis e responsabilidades e níveis aí de uma carreira ágil, que é o que a gente vai abordar hoje aqui no nosso canal, tá? Então, muito prazer, eu tenho aí mais de meus 6 anos atuando com agilidade dentro de grandes empresas e startups também. Eu vou te mostrar aqui uma forma aqui de uma carreira bem step by step, tá? De como funciona aí uma carreira ágil, tá bom? Então, fica comigo até o final pra gente entender aí todos os passos. E o que é mais importante aqui é... muitas pessoas às vezes não começam como Scrum Master, outras já começam direto como Agile Master, outras já migram de área, né? Começam como analista de requisitos, depois viram PO, analista de requisitos, depois viram Scrum Master e assim por diante. Tudo isso depende não só dos seus hard skills. O que são hard skills? São a parte técnica, né? O quanto tecnicamente a gente sabe sobre um assunto determinado. Mas no Scrum, na agilidade como um todo, não basta apenas habilidades técnicas para você se desenvolver como um grande agilista. É muito importante, até mesmo de igual teor, você ter habilidades de comunicação, de soft skills, que é comunicação comportamental, análise de conflitos, gerenciamento de conflitos, gerenciamento de interesses, de expectativas. Então, isso é muito importante quando a gente vai falar aqui da carreira de um agilista, tá? Então, leve isso em consideração. Você fala pra mim assim, pô, Mati, eu quero entrar agora na carreira de agilista. Qual que é o primeiro cargo, né? O que eu vou procurar hoje nesse universo? Bom, se você é uma pessoa jovem que nunca teve nenhuma experiência com ágil, e experiência que eu digo aqui, não é você sendo um agilista, e sim você convivendo com a agilidade. Você trabalhando num ambiente que é agilista, você trabalhando num ambiente que você já tem um Kanban, um Scrum, você já facilitando reuniões, você fazendo parte de facilitações de reuniões, vendo um Scrum Master executando o papel dele, vendo um PO executando o papel dele, vendo como a agilidade funciona, participando de PI Plannings, participando de alinhamento de expectativas, de gestão, enfim, tudo isso conta como uma experiência ágil. Você não foi o agilista, mas você já teve experiência com o ambiente de facilitação ágil. Você já participou de retrospectivas, você já participou de plannings, você já participou de reviews, você participou de refinamento. Então, isso é uma experiência, sim. Não é uma experiência sendo o ator, mas é uma experiência de vida. E leve isso para suas entrevistas, leve isso para a pessoa que está te entrevistando, tá? Então, se você é uma pessoa júnior que nunca teve nenhum desses contatos, se você começar como um Scrum Master, você vai procurar aí um papel de Scrum Master. Se você vai procurar saber Scrum, é um papel de Scrum Master, tá? Se você procurar qualquer outra forma mais ágil, provavelmente as empresas vão colocar como Scrum Master, mas você vai atuar com outros frameworks. Mas lembre-se que o Scrum Master ele é focado e especializado no Scrum, tá? Vamos lá, confere comigo aqui na tela, que a gente vai falar aqui sobre algumas divisões, tá bom? Eu tenho até aqui minhas anotações pra gente ir se guiando aqui, tá? Então, essa basicamente é a escadinha que a gente tem da agilidade, tá bom? Então a gente tem um Scrum Master aqui, ele gerencia em torno, né, cuida geralmente de um time, tá? Então ele geralmente coordena ali um time e que no máximo, com um time até mesmo mandatório do Scrum, no máximo aí de 9 a 10 pessoas, tá? Vou botar 9 aqui. Então tem 9 pessoas no total, tá? Esse é o ambiente que um Scrum Master cuida, tá? Um Scrum Master, claro, dentro do Scrum Master aqui a gente tem o Júnior, né? A gente tem depois o Pleno,
e depois a gente tem o Sênior, que é o comum que a gente tem aí na jornada de uma carreira normal, tá? Então o Scrum Master ele tá nesse nível. Geralmente quando ele já assume uma posição mais de pleno e uma posição mais de sênior, ele já tá cuidando aí, geralmente, de 2 times, mais ou menos, tá? Então a gente tem esse padrão. E, pô, Mate, quanto que ganha um Scrum Master aí? Como é que tá o mercado? Bom, o Scrum Master, ele está aí, né? Isso são dados do Glassdoor, tá bom? Então ele está aí no Brasil, né? No Brasil aqui, mais um foco em São Paulo, que foi pego esse dado. Ele está em torno aí, começando de 4 mil e vai até o mais sênior, né? 10 mil. Então é possível sim, como Scrum Master, você chegar no valor de 10 mil reais já por mês. A média, é claro, ela tá ali em 8K, tá? E aí, geralmente, em 8K, você tem aí um profissional já mais pleno, assim, com o Scrum, tá? Quando a gente vai para um Agile Master, que já não é um cara que está preso apenas ao framework Scrum, tá? Então ele já sabe aí, já domina Kanban, já domina Lean, já domina XP, que é o Extreme Programming, já domina práticas do Management 3.0, já faz uma gestão aí híbrida de projetos, então, tanto voltado aí para projetos cascata com agilidade, com ágil, com Scrum. Então ele já tem muito mais recursos ágeis dentro do universo ágil para trabalhar. Então, geralmente, um Agile Master, poucas vezes eu vi essa mesma nomenclatura de Junior, Pleno e Senior. Aqui, geralmente, a gente tem o Agile Master mesmo, apenas e somente. Eu acho que eu nunca vi Agile Master, Junior, Pleno e Senior, tá? E um Agile Master, aqui conta muito os anos de experiência. Então, anos de experiência, né? Então, isso aqui conta bastante em um Agile Master, porque ele já passou por diversas situações em que ele teve que implementar ou colocar ou fazer diversas técnicas que foram necessárias, abordagens diferentes, tá? Então aqui o tempo de experiência ele é bem interessante aqui quando a gente olha para profissões de Agile Master, tá? E o Agile Master ele já aí tá lidando aí geralmente pode ser desde um time aí de 9 pessoas também, mas eu já vi Agile Masters cuidando de até mesmo 3 times, tá? Então a gente tem esses cenários e isso, lógico, varia do tamanho da empresa, da complexidade da empresa, assim como o valor monetário também, tá? O valor monetário também varia de empresa para empresa. E o valor monetário aqui de um Agile Master, segundo o Glassdoor, ele está de 6K a 13K, com uma média aí de 8,7. Então você vê que ele é bem próximo do Scrum Master quando a gente fala de média, né? Vou pintar aqui de uma outra cor. Quando a gente fala de médias, eles são bem próximos, né? E quando a gente olha para o restante aqui das informações, você vê que esse 6 aqui já é menor que esse 10K. Então, as posições elas são diferentes, mas geralmente um Agile Master ele tem mais experiências com outros frameworks. Então, ele tende aí a pagar um pouco mais para um Agile Master em algumas situações, tá? Indo aqui para o nosso próximo nível, e aqui, tá, gente? O Agile Master não é chefe do Scrum Master, o consultor ágil não é chefe do Agile Coach, são posições e cargos de níveis estratégicos diferentes. Quando a gente fala aqui de um Scrum Master, a gente está falando de um nível mais operacional, né? A gente está falando de um nível operacional. Quando a gente fala de um Agile Master, a gente já está falando de um nível operacional também, tá? E às vezes ali, dependendo da empresa, um nível tático. Que é aí que entra o nosso querido Agile Coach. Geralmente o Agile Coach, ele trabalha aí todavia, mais que uma squad. Então, eu já vi, no mínimo aí são 4 squads, que vai até 10, 15 squads. Putz, Agile Coach, ele tem essa característica, porque ele é um cara
né? Ele é uma persona que vai ajudar, tá? Ele é um cara que ele vai desenvolver os seus agilistas masters. Ele é um cara que vai desenvolver um Scrum Master, tá? Então ele é um cara de desenvolvimento. Ele vai desenvolver pessoas, desenvolver capacidades, habilitar novos horizontes. Ele vai explicar frameworks, ele vai guiar, né? Então ele é tipo um guia mesmo, tá? Ele é tipo um guia aí do pessoal. Então ele já trabalha aí num nível mais tático, né? Tático e estratégico. Muito mais tático, tá? Do que estratégico. Porque ele geralmente tem esses times em que ele faz isso. Então aqui a gente já tem um cara que tem que entender muito mais sobre gestão de portfólio, como que eu gerencio o portfólio. Aqui já é exigido, né, comumente, o cara saber ágil escalado, tá? Então ele tem que saber ágil escalado, porque ele vai aí trabalhar com esses frameworks. Então, Less, Safe, Nexus e assim por diante. Já é intrínseco desse cara, porque ele vai lidar com muitos times. Ele geralmente lida aí com muitos times e, consequentemente, ele já tem uma faixa salarial maior também, que varia aí dos seus 10k até os seus 17k. Lembrando que é a mesma fonte, né? É o Glassdoor que eu estou pegando. Então, você vê aí que a diferença é grande e a média, ela já é aí nos seus 13,5. Tá, então você já viu que tem uma diferença aí. E, bom, poxa, aqui também é levado muito em consideração os anos de experiência, tá? Assim como um Agile Master, porque você vai praticando isso daqui. É exigido o ágil escalado também. Então você tem essas duas grandes exigências, né? O ágil escalado, você já tem muito mais time, então você tem que manjar de um less, você tem que manjar de um safe, você tem que ter a capacidade, aqui que eu falo de você ter soft skills, de desenvolver pessoas, ser um guia para outros Scrum Masters, para os outros Agile Masters. Por quê? Você fazendo isso durante um bom tempo, e aqui um bom tempo a gente depende para cada nível de empresa que você vai e o nível de organização que você está trabalhando, você vai ter oportunidades de estar aí como Enterprise Agile Coach. E aqui, pessoal, ele já é um cara totalmente estratégico. Tá? Totalmente estratégico. Totalmente estratégico. Então aqui ele vai lidar com diretores. Tá? Somente com diretoria. Ele vai lidar ali com outro pessoal, ele vai ter a função de desenvolver o Agile Coach e os demais também, mas ele vai ter aí uma responsabilidade maior no ágil em questão de escala, né? Que é o famoso que a gente chamou aqui de ágil escalado, tá bom? Mas ele vai trabalhar aí não no nível tático, que nem o Agile Coach, ele vai trabalhar no nível estratégico. Então, granularizar, passar transformar o ágil em uma cultura organizacional. Por isso que vem a palavra do Enterprise. Ele é um cara de disseminar agilidade na empresa. A gente pode chamar ele também de Head de Agilidade. Também é chamado como um cara de Head de Agilidade. Tá? Você tem ali o Agile Master Chef, que seria basicamente o Agile Coach, ou também algumas empresas chamam de Agile Coaches, tá bom? Então a gente tem essa estrutura, tá? E aqui a gente já tem aí um nível aí, provavelmente ele já não vai trabalhar mais em squads, que nem todos os outros, ele já vai trabalhar num nível
de diretoria. Então você não tem aí muitos squads, ele vai trabalhar por departamentos, por iniciativas da organização. Então ele vai trabalhar na parte de tecnologia, marketing financeiro, RH, então ele vai trabalhar mais nesse nível global, tá bom? E aqui a gente tem aí pro Enterprise, que varia aí. E aqui eu acho que tá bem distoante, mas eu acredito que, ok, serve como base, mas vocês vão se surpreender com o mínimo, que vai de 10, que eu acho que aqui tá um pouco errado, tá? Lá no Glassdoor. Mas o topo, ele faz até bastante sentido, que vai até 27k. Tem algumas posições que até pagam 30, tá? Então você consegue chegar ao seu 30k aí, como um Enterprise Agile Coach. Então, essa basicamente é a estrutura, tá? Quando a gente fala de agilidade. E desse cara aqui, ele é cobrado muito soft skill. Muita soft. Além dele ter que saber muito tecnicamente como funciona, mas ele tem que saber lidar. Ele tem que saber guiar esses diretores, tá? Então tem essa característica aqui, sim, de lidar com esses caras aqui, de estar trabalhando num nível mais estratégico. Então ele não vai estar falando mais de time, ele só vai estar falando de portfólio para cima, entendeu? Ele já vai ver a parte de finanças, parte financeira, entendeu? Ele já vai entender, ele já vai estar em outro nível, de complexidade, tá bom? E por último, só pra gente já ir para a parte mais importante aqui do nosso curso, o consultor ágil, ele já é um cara mais autônomo. Então, ele é um cara, tá? Que a gente olha, que vai ajudar. Ele pode ajudar o Enterprise Agile Coach a implementar algumas coisas. Ele pode ajudar, e aqui o ajudar eu vou pintar de vermelhinho, tá? Ele pode ajudar o Agile Coach. Ele pode ajudar os Scrum Masters, né? Vários Scrum Masters, vários Agile Masters, desculpa, e os Scrum Masters também. Tá? Então, isso é aí um consultor ágil. E aí varia, porque geralmente você já está abrindo a sua própria consultoria, assim como eu tenho aqui o Agilidade Mais, que faz tanto a parte de consultoria, tá? Como também a gente atua como um Agile Coach dentro da sua organização, ajudando os seus Scrum Masters, ou caso você não tenha Scrum, ajudando aí a sua empresa a implementar o ágil ou melhorar a cultura ágil dentro da sua organização, como a gente também tem uma frente aí de mentoria para esses caras aqui, né, para ajudar eles a se desenvolver. Então, se você tiver curiosidade, acessa lá o Agilidade Mais. E aqui, pessoal, a gente tem uma característica que é: Mate, eu sou obrigado a passar por todas essas caixinhas? A resposta é não. Tá? Um Scrum Master, se ele está muito tempo como Scrum Master, vou pegar uma outra cor aqui. Se ele está muito tempo com um Scrum Master, ele pode já virar um Agile Coach. Nada impede ele. Assim como um Agile Master pode virar um Agile Coach. Assim como pode um Agile Master, dependendo do nível da organização e da complexidade, ele pode virar um Enterprise Agile Coach. Então, não é uma escada obrigatória, não é uma jornada obrigatória, mas ela te norteia ali realmente em pequenos passos aonde você está dentro aí da agilidade, como você pode buscar novas vagas dentro do LinkedIn ou outras plataformas, a agilidade, saber o que é aquilo que é interessante para você e está adequado ao seu momento, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês sobre essa jornada. Se vocês querem saber uma de PO, Product Owner, Product Manager, GPO, GPM e assim por diante, dá o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo se vocês querem realmente subir uma GPO ou qualquer outra carreira aí que permeia o ágil. Eu estou super à disposição aqui de vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se ajudou você, dá aí o seu like pra gente, que eu ficaria muito feliz de ter você aqui comigo. Se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu e tchau!